capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, itens 10 e 11, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Diz assim o item 10: o servidor que conheceu a vontade do seu amo e que apesar disso não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, os que não veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: porventura também somos cegos? Nós também somos cegos? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas pelo contrário, vós dizeis: nós vemos, é por isso que o vosso pecado permanece. Na anotação de João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Bom, a gente não vai ler o item 12 porque ele é muito extenso, né? Então fica aí, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, muito se pedirá àquele que muito recebeu, itens 10 e 11, ok? Então vamos lá fazer a nossa prece, para que a gente possa começar a ler e tentar entender o texto de Denis, ok? Então vamos lá, rezando assim: Jesus querido, amigo nosso de todas as horas, mais uma vez aqui estamos, reunidos em Teu nome, Senhor, com o objetivo de estudarmos, com o objetivo de entender melhor, de uma forma melhor, todos juntos, a doutrina espírita, os textos de Leon Denis, e que possamos, Senhor, dessa maneira, agregar ao nosso conhecimento espiritual tudo aquilo que for necessário ao nosso crescimento, ao nosso amadurecimento espiritual. Envolva a todos os companheiros que aqui estão presentes, nós encarnados e desencarnados, aos companheiros que ainda não puderam aqui chegar, para que todos nós, Senhor, possamos, como Tu disseste a nós, ter ouvidos de ouvir, poder compreender, poder entender, analisar, incorporar esse conhecimento ao nosso patrimônio espiritual. Abençoa, Mestre, a esse ambiente virtual que nos acolhe, que nos recebe e que nos possibilita, Senhor, estudar a doutrina espírita, levando o Teu Evangelho a todos os cantos deste planeta. Que seja em Teu nome, Mestre querido, que seja em nome de Carrebachu, Teu patrono do nosso trabalho, que seja em nome de Leon Denis, de Allan Kardec e de todos os espíritos comprometidos com a divulgação da doutrina espírita, mas acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Que seja assim agora e sempre, graças a Deus. Bom, vamos iniciar. Boa noite, Tisa, seja bem-vindo. Nós vamos começar hoje o capítulo 21, a consciência, o sentido íntimo. No meu livro velhinho é página 321, não sei no livro de vocês qual seria a edição e de onde seria essa edição. Então nós começamos, Denis começa assim pra gente. A alma é, como nos demonstram os ensinos precedentes, uma emanação, uma partícula do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino, o aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si por meio dos seus sentidos e energias latentes. Olha só, nós somos criados, Deus quando criou os nossos espíritos, quando nos criou, né, como espíritos imortais e eternos, nós somos criados simples, né, ignorantes de conhecimento, com um objetivo. Qual é esse objetivo? Chegarmos ao outro ponto da escala espírita, da escala de graduação dos espíritos, que é a perfeição
e a consequente felicidade. Então, ele nos criou à sua semelhança, ele nos criou como seres descendentes desse Pai, né? Como ele coloca aqui, a alma é, como nos demonstram os ensinos precedentes, uma emanação da partícula do absoluto, uma emanação de Deus. As suas vidas, quer dizer, as nossas diferentes vidas, as nossas diferentes encarnações, têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela de divino. Essa partícula, essa essência divina, todos nós trazemos, todos nós espíritos trazemos. E como é que nós vamos depurando, como é que nós vamos trabalhando essa partícula, depurando essa essência divina que existe em nós? Através das diferentes encarnações, trabalhando todas as nossas dificuldades, todas as nossas mazelas, se podemos assim dizer, que existem no nosso espírito, trabalhando essas dificuldades e que são lidas como dificuldades que nós apresentamos. Dificuldades de relacionamento, dificuldades de caráter, dificuldade de personalidade, enfim, é aquilo que nós somos, né? Então, como ele coloca, suas vidas, quer dizer, as nossas vidas, as nossas encarnações, têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela de divino. À medida que eu trabalho as minhas dificuldades, à medida que eu trabalho as mazelas que eu trago, as minhas imperfeições, né? As imperfeições, ou à medida que eu vou depurando, que eu vou me tornando mais acabado, à medida que eu vou me tornando mais consciente, que eu vou modificando, eu vou dando vazão, eu vou dando lugar para que essa essência divina cada vez se torne mais explícita em meu ser. Como é que ele diz isso? Com o aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si, por meio dos seus sentidos e energias latentes. Se eu melhoro as minhas condições espirituais, se eu melhoro a minha condição mental, a minha condição enquanto espírito imortal, aquilo que eu vou emanar, aquilo que eu vou doar ao meio em que eu vivo, ao meio ambiente em que eu estou, ao meu meio familiar, ao meu meio de amigos, ao meu meio social, vai se tornando melhor também. Então, na medida em que eu me melhoro como alma imortal, como espírito imortal, eu vou podendo oferecer a este meio que me abriga, a este mundo que me abriga, eu vou poder oferecer o que é de melhor dentro de mim. Eu vou poder oferecer mais fraternidade, mais solidariedade, mais paciência, mais tolerância, mais amor, porque eu vou melhorando isso lá na minha essência, que é o meu espírito, né? O que Denis coloca aqui pra gente. Bom, ele falou que é isso que a gente precisa, que é isso que vai acontecer, porque nós somos regidos por uma lei divina, que é a lei de progresso. Então, certamente isso vai acontecer. O tempo que isso vai levar já é outra questão, vai depender do esforço que nós fazemos para dominar essas dificuldades, para vencer essas dificuldades. Se eu me esforço e as trabalho com mais afinco, com mais vontade, com mais desejo, estando mais atento, eu vou levar um tempo menor. Agora, se eu não me esforço, se eu acho que o outro pode fazer sempre tudo por mim, então eu vou levar um tempo maior. Mas eu vou chegar lá, porque eu sou regida por uma lei de progresso. Eu não ando para trás. O espírito não anda para trás. Ele anda sempre para frente. Ele pode estacionar em uma determinada posição e permanecer ali algum tempo. Mas ele, quando voltar à sua trajetória, o seu desejo de evoluir espiritualmente, evoluir o seu lado moral, o seu lado intelectual, ele vai caminhar sempre para frente. Ele não vai voltar para trás, né? Então ele deixou isso claro. Agora, como fazer isso? Eu já sei o que vai acontecer. Agora, como fazer? Aí Denis vem colocando assim pra gente. Pode alcançar-se esse resultado por processos diferentes. Pela ciência ou pela meditação. Pelo trabalho ou pelo exercício moral. O melhor processo consiste em utilizar todos esses modos de aplicação
em completá-los uns pelos outros. O mais eficaz, porém, de todos é o exame íntimo, a introspecção. Então eu posso melhorar essa minha essência através da ciência ou da meditação. Da ciência como? Utilizando todos os recursos que a ciência me faculta para que eu possa me conhecer melhor. Pela meditação, eu entrar no meu silêncio interior, o meu silêncio interno, eu analisar o meu comportamento, analisar as minhas tendências, analisar tudo que eu trago em mim e conhecer. Como é que se diz? O resultado disso vai ser o conhecimento. Eu pensar, na minha meditação, eu vou pensar sobre a minha maneira de ser, sobre a minha maneira de funcionar, sobre como eu funciono. Eu olhando as coisas que eu faço e se não estão certas, se estão certas ou erradas, e pensar sobre isso, de que maneira eu posso modificar a minha maneira de ser, de que maneira eu posso modificar as minhas ações, as minhas atitudes diante do mundo que se oferece, né, ao meu redor. Então eu posso fazer isso pela ciência, utilizando os recursos que a ciência me oferece, fazer isso pela meditação, ou pelo trabalho, ou pelo exercício moral. Eu ter sempre em mente a moral do Cristo. O que o Cristo nos ensinou? O que Jesus nos ensinou? Quais os mandamentos que ele trouxe para a gente? Ama o teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu vou fazendo esse exercício de aprender a amar a Deus acima de qualquer coisa, de confiar acima de tudo em Deus e amar o meu próximo, eu estou trabalhando o meu lado moral. Quando eu vejo as vantagens que eu posso tirar de uma determinada situação, mas essas vantagens não são de acordo com a lei de Deus, então eu paro, eu penso, repenso a minha decisão para que eu possa agir de acordo com a lei de Deus. É só eu lembrar das leis divinas. O que eu quero fazer está dentro daquilo que as leis divinas pregam para a gente. Eu estou agindo com justiça, eu estou agindo com amor, eu estou agindo com caridade, eu estou agindo como eu gostaria que os outros agissem comigo. Eu estou fazendo alguma coisa dentro daquilo que me faculta a lei divina, que me indica a lei divina, a minha consciência, ou não? Se eu não estiver fazendo, o que me leva a agir da forma contrária à lei divina? Quais são esses mecanismos que me levam a agir contra isso? Embora eu possa ter o conhecimento da lei divina, mas na hora de determinadas situações eu não consigo agir desse jeito, dando inúmeras desculpas como a gente dá, mas eu não sabia, mas a carne é fraca, eu não pensei que fosse assim, não é? A gente vai dando as desculpas certinhas para cada ato que a gente comete. Então eu preciso analisar isso, eu preciso estar atento a isso. Por que eu não consigo? Que dificuldades eu tenho? O que me impede de agir desse jeito? Eu buscar esse conhecimento para que eu possa agir dessa forma também, não é? Para que eu possa agir em outras oportunidades que se apresentem, eu poder já ter esse material pensado, analisado, refletido, né? Já tirei as minhas conclusões, já sintetizei tudo que para que em outras situações, quando venha acontecer uma atitude semelhante, eu possa refletir sobre isso e possa tentar agir de uma maneira diferente, né? Sou eu trabalhando o meu lado moral. Então ele vem dizendo pra gente, né? Pela meditação, ou pelo trabalho, ou pelo exercício moral. O melhor processo consiste em utilizar todos esses modos de aplicação, em completá-los uns pelos outros, né? Eu posso utilizar todos. Eu posso utilizar o que a ciência me oferece, o conhecimento que a ciência me traz, o conhecimento que a doutrina espírita me traz. Eu posso utilizar toda essa minha base de pensamento, de meditação. Eu posso usar aquilo com o qual eu me identifique mais, eu posso utilizar para me ajudar na busca do que eu preciso conhecer. Mas ele diz assim para a gente: o mais eficaz, porém, de todos é o exame íntimo, a introspecção.
Então a gente volta àquele velho, né, que eu sempre falo, aquele velho e sempre novo conhecimento que a gente tem, ditado que a gente tem, ditado não, princípio que a gente tem, que é o conhece-te a ti mesmo. Aquele conhece a ti mesmo lá dentro de mim, não o meu comportamento de superficialidade diante de uma sociedade, mas aquele comportamento que está lá dentro de mim, que muitas vezes só eu tenho conhecimento disso, ninguém mais tem conhecimento disso. Porque à frente de uma sociedade eu me coloco como um comportamento que essa sociedade espera, que essa sociedade deseja, né? Mas lá dentro de mim, às vezes, eu tenho determinados padrões de comportamento que eu não apresento no meu dia a dia, mas em alguns momentos eles se fazem presentes. Então, essa é a nossa busca interna, esse é o nosso trabalho maior, né? Esse trabalho maior é o exame íntimo e a introspecção. Eu parar para pensar, como ele citou lá na frente, eu parar para pensar. Olha só, eu sou assim diante dos outros, mas diante de determinadas situações, eu não ajo como eu gostaria de agir. Eu não consigo. E o que eu estou precisando para agir dessa forma? É esse exame íntimo. É essa viagem que a gente faz para dentro de nós mesmos para buscar esse comportamento, essa tendência que está lá dentro de nós, que os outros não conhecem, mas que nós conhecemos, né? Boa noite, Luciana. Boa noite, Zanipoa. Zanonipoa, desculpa, Zanonipoa. Boa noite a vocês. Né? Então é essa busca incessante que nós sabemos que não se faz do dia para a noite, nem de uma hora para outra. Tá? Nós sabemos que não se faz de uma hora para outra, do dia para a noite. Demoramos muito tempo, porque a gente se colocar contra aquilo que a gente está habituado a fazer é difícil mudar padrões de comportamento, é difícil mudar os nossos padrões, né? Nós temos dificuldades. Vocês querem ver, e cada um sabe qual é a sua dificuldade maior, aonde encontra a dificuldade maior. Por isso a necessidade dessa introspecção, a necessidade desse exame íntimo. Vocês querem uma coisa mais difícil, pelo menos para mim, uma coisa mais difícil, que se chama reeducação alimentar? É fácil a gente fazer uma reeducação alimentar? Abrir mão das coisas que a gente gosta, ou da quantidade que a gente gosta? É fácil isso? É fácil fazer dieta? É complicado, não é? Todo mundo sabe, todos nós sabemos, não é? Todos nós sabemos que é saudável, é muito mais saudável você comer legumes, verduras e frutas, né? É muito mais saudável. Você ter uma alimentação equilibrada, você comer no tempo certo, todos nós sabemos que esse é o mais saudável, né? Mas entre consciência de cada um, né? Estou colocando as minhas condições aí. Entre eu optar por uma salada bonita, né? Uma salada muito bem arrumada, muito bem ornamentada, uma salada bonita, e uma pizza também bonita e cheirosa, né? A minha opção certamente é da pizza, certamente seria da pizza e não da salada bonita. Embora eu saiba que é mais saudável para o meu organismo eu comer lá a salada bonita, cheia de cores, né, bem ornamentada, é muito mais saudável para mim, né, é extremamente mais saudável para mim, mas a pizza me chama mais atenção. Então eu sei que eu não posso, então eu como a pizza e fico assim, puxa vida, me senti culpada porque eu comi muita pizza. Mas amanhã eu começo de novo esse quadro de reeducação alimentar. Aí você começa, aí você vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Sábado, sexta. Aí quando chega no sábado, você tem, mas sábado eu tenho aniversário de fulano, tenho aniversário para ir. Como é que eu vou fazer com aqueles salgados todos que passam à minha frente enquanto eu estou na festa?
Ou eu vou recusar aqueles salgados todos, aqueles salgadinhos deliciosos, eu vou recusar o bolo, os docinhos, brigadeiro, cajuzinho, etc. e tal. Eu vou renunciar a isso tudo? Eu sei que eu não devo, né? Mas a gente renuncia a isso tudo. Aí quando a gente não consegue fazer direito, a gente ganha um problema metabólico que a gente precisa manter os olhos fixos ali na saladinha, né? Mas eu não consigo. Eu faço a dieta direitinha, bonitinha, né? E de repente você começa a você não consegue modificar ad eterno o teu hábito alimentar. É difícil mudar hábito alimentar? É muito difícil. É muito difícil você trocar uma fatia de pizza por um pedaço de couve-flor? É complicado, não é? Não é complicado? Uma vez a minha endocrinologista falou para mim: você faz o seguinte, Vânia, você cozinha a couve-flor e deixa na geladeira. Quando você quiser lambiscar, tiver fome, você vai lá e pega um pedacinho de couve-flor. Eu falei para ela: se você provar para mim que a couve-flor é mais gostosa do que a pizza, do que o bolo, eu vou fazer isso. E eu tenho que fazer isso. Tá? Eu tenho que fazer isso. Eu faço porque eu tenho que fazer. Mas dizer para mim que a couve-flor é mais gostosa do que o pizza, do que o bolo, do que alguma outra coisa, eu não acho gostoso. Eu faço o que eu tenho que fazer. Não tem jeito. Né? Então eu vou evitando. Mas é difícil essa mudança dos nossos padrões alimentares, é difícil. Da alimentação é complicado. E o padrão de comportamento? E o padrão de pensamento? É fácil a gente mudar também? Não. Também é tão complicado quanto. Né? É tão complicado quanto. Eu ia passar uma bandeja de brigadeiros à minha frente e eu dizia: não gosto de brigadeiro, não como brigadeiro. Gostaria de detestar tudo isso. Então, a mudança de comportamento, a mudança dos nossos padrões é muito complicada. É uma coisa muito complicada. Né? E ao longo das nossas inúmeras vidas, nós estamos vindo assim, cometendo determinados erros, cometendo determinados tipos de comportamento que não são benéficos à nossa economia espiritual. A minha economia espiritual não faz bem. E eu preciso equilibrar as minhas finanças espirituais. Eu preciso equilibrar essa minha economia espiritual. Então eu preciso fazer mudanças. Não é fácil, mas eu tento. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências ou dominar as suas dificuldades. Não é assim? Todo mundo aqui é santo, não faz isso? Não. Eu não posso apontar e acusar o outro porque eu também não consigo fazer. Talvez para o outro, a minha dificuldade de programar uma reeducação alimentar, para algumas pessoas pode ser extremamente fácil. Mas para mim não é. É o meu calo. Para mim não é. De repente, trabalhar a paciência para mim pode ser extremamente fácil, mas para outra pessoa pode não ser. Então eu não tenho que julgar o outro por aquilo que para mim é fácil. Eu não tenho que apontar o dedo para o outro. Você não consegue fazer isso? Ah, sinceramente, fala sério. Mas isso é tão fácil de fazer. Isso é tão tranquilo de fazer. Né? Então eu não posso apontar o outro porque eu também tenho as minhas dificuldades. Eu não sei mais do que ele não sabe mais do que eu. Né? Ele não sabe mais do que eu. Eu também não sei mais do que ele. Nós temos saberes diferentes. Ele controla umas coisas de uma forma melhor e eu controlo outras coisas de uma forma melhor do que ele. É assim que nós somos. Então, é através dessa luta constante, através dessa investigação constante, é através desse exame íntimo, é através desse voltar-se para si, no sentido de se conhecer, é que a gente vai conseguindo, ao longo das múltiplas encarnações, alterar o nosso comportamento, alterar o nosso padrão espiritual, alterar a nossa economia espiritual. Né? Mas não é fácil, não é simples assim. Aí, Denis continua assim pra gente. Nesse que ele vem falando, né? Como o meio mais eficaz de todo o exame íntimo e introspecção, ele continua. Olha só, o meio mais eficaz é você fazer isso, é você se conhecer, você voltar para si e saber quem você é e daquilo que você é capaz.
Agora, a isso, você acrescente, ele continua, acrescentemos o desapego das coisas materiais, a firme vontade de melhorar a nossa união com Deus em espírito e verdade, e veremos que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda, aí vai buscar sua origem e nessas fórmulas se resume. Então, se eu parto para esse princípio, olha, se eu parto para esse princípio do meu conhecimento, da minha investigação, né, interna, da minha introspecção, de eu voltar o meu pensamento, de eu voltar a análise para mim. Se junto a isso tudo eu vou acrescentar também o meu desapego das coisas materiais, que eu também preciso trabalhar. Né? Eu também preciso trabalhar o desapego das coisas materiais, porque eu não tenho nada de meu, nada é meu. Eu uso, mas nada é meu, nada me pertence. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente não tem nem o próprio corpo. Então eu preciso desapegar das coisas materiais. Também é outra coisa fácil? Não, porque vai entrar naquele esquema de mudança de comportamento. Mas eu posso ir tentando. Né? Eu posso ir tentando. Eu posso abrir, por exemplo, o meu armário e dizer assim, puxa vida, não uso esta camisa, não uso esta blusa, não uso esta calça. Há 1 ano que está aqui pendurada no meu armário, eu não uso. Então, se eu ficou lá pendurado durante esse tempo todo e eu não usei, não me fez falta, então não vai fazer falta para mim. Então eu posso pegar esse objeto e doar para alguém que talvez não tenha nem aquele. A minha está lá parada no armário, mas de repente alguém não tem nem aquela para vestir. Isso é um exercício constante, é um exercício diário, em tudo, com as roupas, com os nossos utensílios, com as coisas que nós temos, é um exercício diário. O desapego das coisas materiais é um exercício diário, um exercício contínuo da nossa alma. E ele continua mais ainda, a firme vontade de melhorar a nossa união com Deus. O que é? Trabalhar a nossa fé, trabalhar a nossa confiança, trabalhar a nossa vontade, a vontade, como nós vimos nos capítulos passados, né? A nossa vontade realmente de colocar em prática esse amor, de colocar em prática essa fé, consolidar essa fé, trabalhar essa fé e consolidar. Mas olha só, eu acredito, eu me coloco nas mãos de Deus, eu não tenho medo, porque eu sei que Ele me protege, Ele me ampara. Né? É trabalhar essa confiança, é trabalhar essa fé, é trabalhar isso em todas as situações da vida da gente, desde o momento da dificuldade maior, que possa envolver até um risco para a nossa vida de espíritos encarnados, até as coisas mais simples. E eu é que tenho que buscar esse caminho. Eu preciso buscar esse caminho, eu preciso buscar a maneira pela qual eu vou poder desenvolver esse meu raciocínio, desenvolver, crescer e fundamentar essa minha fé, consolidar essa minha fé. Né? Então, quando ele fala isso aqui, a vontade de melhorar a nossa união com Deus em espírito e verdade, e veremos que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda, aí vai buscar sua origem e nessas fórmulas se resume. Todas elas, todas as religiões verdadeiras, todas as religiões sérias, elas se fundamentam nisso. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente pode resumir nisso? Pode. Eu preciso amar a Deus, aprender a amar a Deus. E ao meu próximo como a mim mesmo. Então eu posso resumir isso aí, né, nesse mandamento. Então toda religião, toda filosofia profunda vai buscar a sua origem e nessas fórmulas se resume. O resto, doutrinas culturais, ritos e práticas, não são mais do que o vestuário externo que encobre aos olhos das turbas a alma das religiões. Algumas pessoas não conseguem desenvolver esse raciocínio, não conseguem trabalhar o seu íntimo, não conseguem desenvolver o caminho desse amor a Deus que não seja se apegando a coisas externas, a ritos, a rituais. Não consegue ainda fazer isso. Então ela vai fazer isso. Mas na realidade, todas essas coisas, esses rituais, tudo isso, as práticas,
ela simplesmente ela vai encobrir essa realidade. Essa realidade. Né? Essa vai encobrir essa realidade. Então, no momento em que eu necessito, e não vai aí qualquer tipo de censura, de forma alguma, tá? Mas se eu necessito de ter uma determinada imagem para poder fazer a minha oração, nada mais é do que a necessidade que eu tenho ainda do concreto. Do concreto. Eu posso fazer a minha prece, eu posso fazer a minha oração dentro da minha casa, junto ao meu leito, no meu lar, eu posso fazer essa minha oração. Mas algumas pessoas necessitam de ter uma figura, um objeto, uma imagem para poder fixar o seu pensamento. Né? Ele precisa fixar o pensamento. Ele não consegue fixar o pensamento sem ter o apoio material, sem ter o apoio do concreto para fixar o pensamento. Não consegue. Não consegue. É a crença, é como ele acredita que ele pode, é como ele acredita que ele consegue. E é assim. E é assim. Há de chegar um dia, um momento, em que isso não vai ser mais necessário a ele. Ele pode se ligar com Deus, ele pode se ligar com Jesus, ele pode se ligar com todos esses espíritos a quem ele devota esse carinho, ele pode ligar-se a todos eles através do pensamento. Mas ele ainda não consegue, então ele precisa. Ele precisa desses aspectos ainda. Né? O Francis coloca assim: isso poderia estar sendo reforçado nessa Semana Santa, mas parece que todo mundo está correndo atrás do coelhinho da Páscoa, que, diga-se, está caro pra caramba, realmente. É um apelo comercial. Nós temos um apelo comercial. Né? É o apelo comercial que nós temos. É o apelo comercial do coelhinho, é o apelo comercial do Papai Noel, é o apelo comercial disso tudo. Mas nós, adultos, né, os pais, os educadores, precisam começar como é que se diz assim, a relacionar esse apelo comercial que muitas vezes para a criança é mais fácil ela se ligar aí, né? Ela precisa relacionar isso ao verdadeiro sentido desse momento que a gente vive. O momento da Páscoa, o momento do Natal. A gente precisa. A criança precisa desse concreto. Então nós precisamos. E o adulto, ele também vai precisar desse concreto, como ele precisa lá do santinho para ele rezar, da vela acesa para ele rezar. Né? Então a gente tira, né, o verdadeiro sentido do momento, a gente coloca isso de lado. Ele coloca de lado, né, para atender esse apelo comercial. E como é que a gente faz isso com as nossas crianças? Uma amiga nossa da casa de Leon Denis, ela faz isso com as filhas dela, quando eram pequenas, agora estão grandes. O que ela fazia no Natal? Para poder trabalhar, né, toda a questão do Natal, do aniversariante. Ela fazia um bolo, no aniversário de Jesus, que ela falava para as filhas que ele estava comemorando o nascimento de Jesus, o aniversário de Jesus. Então o que ela fazia? Ela fazia um bolo e cantava parabéns com as filhas pequenas, 3 anos, 4 anos, pequenininha, cantava parabéns para Jesus. Não é o aniversariante do dia? Então ela fazia isso. Né? E como é que a gente pode trabalhar a Páscoa? Cada um vai descobrir a maneira como pode trabalhar a Páscoa lá com o seu pequeno, com a sua criança. Né? Como é que o adulto pode trabalhar a Páscoa? Na medida em que ele estuda, na medida em que ele se esclarece, na medida em que ele busca o real significado, o significado para isso. Né? Então é essa busca constante. É isso que Leon Denis vem colocando aqui. É essa busca constante que a gente faz. É a busca constante do Deus, é a busca constante da melhoria do nosso espírito. Né? Que vai, esse foco latente lá dentro de nós, que é o espírito, é que vai se melhorando na medida em que a gente se esclarece. E Jesus não falou isso pra gente? Conheceis a verdade te libertará. Então, na medida que a gente vai conhecendo, que a gente vai descobrindo conhecimentos que a gente não tem e que a gente vai compreendendo a realidade, o real valor desses aspectos, a gente vai começando a pensar o Natal de um outro jeito, vai começando a pensar a Páscoa de um outro jeito, mas isso precisa ser cultivado também. Eu estou adulta, então eu tenho condições de buscar esse conhecimento através daquilo que
que eu conheço, através daquilo que eu quero, através da minha busca. O meu pequeno dentro da minha casa, seja ele meu filho, meu sobrinho, meu neto, o meu pequeno dentro da minha casa, ele vai precisar que eu, né, dê a ele esse material para ele pensar também, para ele poder entender também. E gradativamente a gente vai mudando, né? Através das encarnações a gente vai se modificando. Então é essa busca, porque o cerne de todas as religiões é essa. O cerne é esse. Na verdade, o cerne é esse. Agora vai a nossa busca. A Zanonipoa coloca assim pra gente. A maioria dos feriados santos virou apelo à bebedeira e excessos. Ainda tem pessoas que fazem suas orações na noite de Natal, por exemplo, mas muitos já estão de tanque cheio. É esse conhecimento, companheira. É esse conhecimento que a gente está falando. É a gente levar esse conhecimento, né? A gente levar essa verdade. Se eu posso fazer isso dentro do meu núcleo familiar, eu faço isso dentro do meu núcleo familiar. E através do meu exemplo, eu vou fazer com que as pessoas que estejam à minha volta também parem para pensar. Então eu tenho a minha cota de responsabilidade. Eu tenho a minha cota de responsabilidade. Então é através do meu exemplo, o exemplo da minha atitude na noite de Natal, da minha atitude durante o período da Páscoa, da minha atitude no meu dia a dia com o meu semelhante, é que eu vou levar as pessoas a repensarem as suas atitudes. Boa noite, Hermes. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Né? Então é através das minhas atitudes. Eu sou o exemplo. Então o meu comportamento vai virar espelho para o comportamento de que tem perto de mim. Eu não posso mudar a humanidade inteira, mas eu posso passar o meu exemplo para aquelas pessoas que estão à minha volta. Não é verdade? É aquele velho ditado que diz assim, eu não posso mudar o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim mesma. Eu posso mudar o meu comportamento. E esse meu comportamento modificado, ele com certeza ele vai sensibilizar a quem está mais próximo, quem está atento. O meu comportamento modificado vai sensibilizar a quem está mais próximo. Vai servir de exemplo. Ele vai servir de exemplo para o meu filho, vai servir de exemplo para o marido, para a sogra, para o sogro, para o neto, para o cunhado. Ele vai servir de exemplo. Vai ficar lá de exemplo. Então eu não posso mudar a todos, mas eu posso mudar a minha pessoa. Eu não posso evitar que as pessoas entendam o momento do Natal e o momento da Páscoa de outra forma, mas através da minha fala, através do meu exemplo, através do meu comportamento, eu posso fazer com que as pessoas repensem e busquem o que elas precisam buscar. Não é verdade? E aí Demi continua assim pra gente. Vitor Hugo escrevia no Postscriptum de Mavi: é dentro de nós que devemos olhar o exterior, não é? É dentro de nós que devemos olhar o exterior. Vocês já pararam para pensar em que situações o comportamento de alguém nos incomoda muito? O comportamento de uma pessoa nos incomoda muito quando encontra lá na nossa alma, né, alguma coisa parecida com ele. Alguma coisa parecida com ele. Se não existir o respaldo no meu espírito, o comportamento do outro para um determinado aspecto que está me incomodando, não vai me incomodar em nada. Em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Agora, se o comportamento do meu vizinho, o comportamento do meu familiar, o comportamento do meu colega, o comportamento, seja lá de quem for, me incomoda, me irrita, me incomoda, sabe? A gente diz assim, eu não aguento com fulano quando ele fala isso, eu não aguento com Beltrano quando ele se comporta desse jeito. É porque tem alguma coisa lá dentro de mim que está me mostrando, olha só, você está tão irritado, é porque você tem respaldo lá dentro de você. Se você não tem respaldo dentro de você, aquele comportamento não vai te incomodar. Você pode chegar, você pode conversar, você pode analisar, mas não vai provocar essa coisa dentro de você, essa tsunami dentro de você se sentir incomodado.
Então, através do outro, como o Hugo coloca aqui pra gente, é dentro de nós que devemos olhar o exterior, através do nosso conhecimento, através daquilo que a gente tem, é como você olha o mundo. Para pensar, se não é dessa forma que a gente olha o mundo. Se eu sou uma pessoa extremamente egoísta, se eu só quero pensar em mim, se, como diz aquele velho ditado, farinha pouca meu pirão primeiro, vou puxar a brasa para minha sardinha, então eu vou me comportar diante da sociedade dessa forma. Eu vou ser assim diante dessa forma. Eu não vou pegar um dinheiro, né? As pessoas pensam, eu não vou pegar um dinheiro e vou lá comprar feijão e dar para o outro, arroz e dar para o outro. Ah, se quiser que vá trabalhar para poder ganhar o seu feijão. Porque eu não consigo fazer o que Denis falou lá em cima pra gente. Eu não consigo desapego dessas coisas materiais. Sabe? Então, para justificar que eu não sou desapegado, para justificar esse meu comportamento, eu digo assim, ó, tá vendo? Não faço isso, porque se eu fizer, vou acostumar fulano, ou Beltrano, seja lá quem for, na vida mole, na moleza, vai ganhar tudo de mão beijada, e tem que trabalhar. Entende? E tem que trabalhar. Então, eu vou olhar o mundo segundo os meus conceitos interiores, né? Eu vou olhar com o meu interior o que está fora de mim. Eu vou passar para fora esses conceitos que eu tenho lá dentro de mim. E eu só vou mudar o meu olhar desta sociedade quando eu alterar esses conceitos dentro de mim. E como é que eu altero esses conceitos? Em primeiro lugar, assumindo que eles existem dentro de mim. Assumindo que tem lá dentro de mim. Eu não mudo aquilo que eu não acho que eu tenha. Né? Então eu tenho que assumir que eu tenho lá dentro de mim. Olha só, Vânia, você é egoísta sim, você não pensa no outro, você faz isso, você faz aquilo. Tá bom. Tá? Eu sou egoísta. Tá, então agora eu reconheci que eu sou egoísta. Então agora eu vou começar a trabalhar esse meu egoísmo. Eu vou começar a me libertar dos bens materiais, vou começar a abrir mão de determinadas coisas para trabalhar esse meu egoísmo. Vou mudar, como nós falamos lá no início de hoje, né? No início lá quando nós começamos a falar sobre esse texto. Eu vou mudar de uma hora para outra, eu vou dormir hoje egoísta e amanhã eu vou acordar a pessoa mais benevolente do mundo, mais fraterna do mundo? Não. É um exercício diário, é um exercício constante. Né? Lá no Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual é a pergunta, que tem lá todo um texto de Santo Agostinho, que ele vem falando isso. Ao chegar no final do dia, faça uma análise do seu dia, das atitudes que você teve. Analise tudo que você fez. Né? Que você fez de bom, o que você não fez de bom, e como é que eu vou saber se eu não fiz de bom, se eu não agi corretamente. Faça a teu próximo aquilo que gostarias que fizesse a ti mesmo. O que eu fiz para com o meu próximo, eu gostaria que ele fizesse comigo? Se eu quero, se eu fiz certo, na hora a gente diz, sim, eu quero. Mas se eu paro para pensar, não sei, eu acho bom, não sei, deixa eu pensar um pouco, analisar um pouco, certamente eu não fiz o que eu achei, o que seria o melhor possível. Então está lá na minha consciência, está lá nessa nossa centelha divina, está lá dentro da gente, está lá na nossa consciência, a lei de Deus. Então eu tenho que analisar o que eu fiz. Às vezes não dá para a gente esperar chegar à noite para analisar, não. Às vezes a gente tem que analisar na hora. Cometi uma coisa errada aqui que não foi muito legal. A minha atitude é na hora que eu tenho que analisar. Olha só, Vânia, você não agiu de uma forma legal. Sabe? Então vai e volta, pede lá desculpa. É fácil isso? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Para algumas pessoas pode ser, para outras não pode não ser. Mas o fato de ser difícil não nos impede de tentar. Não nos impede de tentar fazer alguma coisa. Né? A amiga Zanonipo, até o final eu vou aprender a ler o teu nick, companheiro. Até pensava assim, na hora de uma doação, principalmente pensando nos desvios das doações, mas mudei meu pensamento, disse a mim mesmo, vou deixar pela justiça divina que tome conta, principalmente porque tem muita gente precisando de 1 quilo de arroz. Exatamente, a gente cansa de ver, né, nas catástrofes que estão assolando o nosso país, no sul, no norte, aqui no Rio de Janeiro, etc e tal,
Gente, infelizmente, a gente cansa de ver que as doações foram extraviadas, a comida estragou, o remédio passou da validade, com tanta gente passando fome. Tanta gente passa fome nesse país. Tanta gente luta com tanta dificuldade nesse país. E às vezes não está na área de catástrofe, não. Às vezes está num lugar completamente diferente. Mas, meu Deus, eu deixar uma comida passar da validade, estragar, jogar fora, enterrar, quando naquela região não precisava, mas eu tenho tantos brasileiros passam fome. Dói, né? A gente dói. Mas você vai e faz a sua parte. Você vai e você faz a sua doação. Se quem teria a obrigação de fazer aquilo chegar até quem precisa não fez, o problema é dele. É ele com ele mesmo, com a sua própria consciência e com Deus. É entre ele e Deus. Né? Entre ele e Deus. Eu quero fazer a minha parte. Eu preciso ter a minha consciência tranquila de chegar e doar. O que o outro vai fazer com aquilo que ele recebeu é consciência dele. É consciência dele. Né? Nós temos que fazer a nossa parte. No bem. Exatamente, no bem. Né? E depois o outro vai responder pelas suas atitudes. Né? O governo não faz. É problema do governo e de quem está à frente do governo. Eu tenho que fazer a minha parte. É um absurdo o que se paga de imposto nesse país. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu vivo nesse país? Sim. Eu tenho que pagar esses impostos? Sim. É imposto de renda, é imposto sindical, é imposto não sei de quê. Não é a minha parte pagar? É. Então eu vou lá e pago a minha parte. Mas isso não é revertido para a população. Problema de quem teria que fazer isso não faz. Eu posso dar um jeitinho de arranjar assim, de arranjar assado, para poder pagar menos imposto de renda. Não é o que eu tenho que fazer. Eu ganhei tanto, eu devo tanto. Eu posso achar injusto aquilo que eu tenho que pagar como imposto. Mas são as regras, são as normas da sociedade do país em que eu vivo. Então eu tenho que chegar lá e tenho que pagar. Eu fiz a minha parte, eu paguei, tá tudo, eu estou tranquilo. Agora se o outro vai fazer, aí é o problema do outro fazer isso ou não. Não é? E aí Denis, mesmo sabendo, Hermes, mesmo sabendo que continuaremos sendo enganados, porque na realidade nós não somos enganados, na realidade eles é que estão se enganando, porque vai chegar um dia em que eles vão ter que dar conta disso com a consciência deles, entendeu? É problema deles que eles estão fazendo. Eu não quero como se diz assim, estar deficitário naquilo que me cobra a responsabilidade. Né? É problema deles lá, eu tenho que fazer a minha parte. Né? Se eu estou sendo enganada é porque ele não está agindo corretamente. Então ele que vai resolver lá com a consciência dele. A minha tem que estar tranquila, não é verdade? A nossa tem que estar tranquila. E continuando aqui nesse texto aqui do Vitor Hugo, né? É de dentro de nós que devemos olhar o exterior, inclinando-nos sobre este poço, o nosso espírito, avistamos a uma distância de abismo um estreito círculo, um mundo imenso. Essa nossa essência, essa nossa realidade, esse cerne lá da nossa alma, a nossa consciência do divino, a nossa consciência de Deus, a gente pode olhar como pequeno, mas na realidade é grandioso. É grandioso, porque nos faculta o que? A paz. Isso nos faculta a paz. A nossa atitude correta diante do mundo nos faculta a paz. Nós temos como consequência disso a paz. Você deita à noite no seu travesseiro e você dorme, porque você está em paz com as suas atitudes perante o mundo em relação à justiça divina, em relação às leis divinas. Em relação às leis divinas, eu estou em paz. Então o espírito que tem paz, né, é aquele espírito que procura fazer as coisas dentro das leis divinas. Eu estou fazendo dentro da lei divina, eu estou fazendo na lei divina. Então eu busco a minha paz. E a gente não encontra pessoas assim, que vivem em estado de paz constantemente, continuamente. Não encontramos. Temos grandes vultos que nos deram esse exemplo, como temos pessoas também que convivem com a gente e que nos dão esse exemplo. Eu estou em paz. Por quê? Eu tenho a consciência tranquila dos meus atos praticados. Né?
esse mundo pequeno que a gente pode achar que é pequeno, mas que na realidade é imenso para o nosso. E o Hermes coloca aqui pra gente: a paz do espírito ainda é a melhor coisa do mundo, certamente. Porque quando você tem paz, você começa a olhar o mundo, as dificuldades, de uma outra forma, não é? Aí Denis continua assim pra gente: a alma, dizia também Emerson, é superior ao que se pode saber dela e mais sábia do que nenhuma de suas obras. Exatamente. Eu não conheço a alma direito. Eu não tenho esse conhecimento da alma direito. Mas ela é muito superior a isso tudo que está aqui no meu terra-terra, no meu mundo tão pequeno, né? Ela é muito superior a isso. Ela é muito superior a isso. Né? E eu não sei como comparar, eu não sei aquilatar a sua grandeza. Eu tenho uma ideia pálida dessa grandeza, mas eu não sei aquilatar essa grandeza. E Denis continua assim pra gente: as profundezas da alma ligam-se à grande alma universal e eterna de que ela é como uma vibração, a Deus. Deus, né? As profundezas da alma ligam essa alma à grande alma universal e eterna de que ela é uma como vibração. Né? Eu sou uma vibração desse foco divino. Eu tenho essa essência divina. Eu só preciso buscar essa essência divina dentro de mim. Certo? E ele continua assim pra gente: essa origem, essa participação da natureza divina explicam as necessidades irresistíveis do espírito em evolução adiantada. Necessidade de infinito, necessidade de justiça, necessidade de luz, necessidade de sondar todos os mistérios, de estancar a sede nos mananciais vivos e inexauríveis, cuja existência ela pressente, mas não consegue descobrir no plano das suas vidas terrenas. Eu pressinto essa natureza divina. Eu tenho essa necessidade. Essa é a minha busca. É a busca da paz, é a busca do amor, é a busca da liberdade. É essa busca que eu quero o tempo todo. É isso que eu busco o tempo todo, como ele coloca aqui. Se explica as necessidades irresistíveis do espírito em evolução, porque é o que eu quero, desde lá da antiguidade, é o que eu quero, desde lá dos alquimistas ou antes dos alquimistas, a busca sempre foi essa. A felicidade, quando eles estavam lá no tempo dos alquimistas, lá na Idade Média, eles buscavam o elixir da longa vida e a pedra filosofal. Eles queriam atingir as duas vertentes daquilo que nós chamamos de felicidade: vida eterna e poder. E é isso que eu busco até hoje, é o que o homem busca até hoje. Ele busca a felicidade. Ele fica assim meio, né? Ele se confunde com a felicidade. Ele se confunde com o que é felicidade. E aí ele transfere para as coisas materiais o que ele chama de felicidade. Mas na realidade não é isso. Está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o conceito de felicidade? Consciência tranquila, fé no futuro e posse do necessário. Os espíritos classificam isso para a gente muito bem. Porque se eu tenho posse do necessário, se eu não fico naquela ânsia de quero mais, nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu quero sempre mais, eu quero buscar sempre mais. Se eu não tenho a minha consciência tranquila dos atos que eu cometi, das minhas ações diárias, se essa minha consciência não é tranquila, eu não tenho paz. Se eu não tenho fé no futuro, se eu não acredito, entende? Que eu tenho um futuro, que eu tenho uma destinação de felicidade, se eu não tenho esse conceito dentro de mim, eu vou ficar buscando a felicidade nas coisas materiais. Então eu busco a felicidade na casa, eu busco a felicidade no carro, eu busco a felicidade na viagem, eu busco a felicidade no casamento, eu busco a felicidade depois no filho, eu busco no neto, eu busco no vizinho. Eu vou buscando e não vai me completando. Isso, exato, tudo isso ele não vai me completando. Eu vou estar sempre com aquele buraco existencial. Sabe, o que me falta? Eu tenho dinheiro, eu casei, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho dinheiro, eu tenho poder.
Eu posso manipular uma série de coisas, mas não sou feliz ainda. Não sou feliz ainda. Então a felicidade está muito além disso que eu classifico como razão da felicidade. Então eu vou buscando, então eu vou passando essa conceituação de felicidade para essas coisas materiais. Eu não consigo entender que a felicidade é essa minha realidade interior, é eu ter paz, eu ter a minha consciência tranquila, entende? Eu saber que eu sou filha de Deus, que eu sou amparada por Deus, que eu não passo por uma dificuldade maior do que aquela dificuldade que o meu ombro pode carregar. Jesus garantiu isso pra gente. Ele falou isso pra gente. Não existe um peso maior, meu fardo não é mais pesado do que aquilo que o Senhor pode carregar. Então, se eu tenho dificuldade na minha vida, no meu dia a dia, na minha existência, é porque eu posso lidar com isso. Agora, eu preciso entender por que eu tenho essa dificuldade. E como é que eu vou entender essa dificuldade? A gente vai voltar sempre ao velho ponto. Através do conhecimento de mim mesmo. Através da minha introspecção, através do meu silêncio interior, através da minha busca interior. É dessa forma que eu vou buscando, a minha potencialidade, a minha capacidade de ser feliz. Né? Então eu preciso, por mais que eu fuja, eu preciso disso. Eu não posso fugir disso. Eu não tenho conhecimento, mas se eu estou tendo a possibilidade de ter conhecimento disso, gente. Agora eu lembro uma companheira que a gente tinha lá na casa do Leão Denis, Lourdes Souza, que a gente chamava carinhosamente de Tia Lourdes. Ela, quando ela dirigia reunião, ela já desencarnada há algum tempo, quando ela dirigia reunião, ou quando ela fazia palestra, ela dizia: a partir de hoje você não pode dizer mais que eu não sabia. A partir do momento que você colocou os pés aqui dentro dessa casa, que você assistiu a palestra, que você teve esclarecimento, você não pode dizer que você não sabia. E olha a nossa possibilidade de ter esse conhecimento, mesmo a gente não estando na casa espírita. Olha o que a internet nos faculta, olha o que a tecnologia nos faculta, olha o que esse meio de divulgação nos faculta, que poderia estar sendo utilizado para inúmeras outras coisas, mas ele está sendo utilizado para a divulgação da doutrina espírita, para a gente estudar, para possibilitar a gente estudar, para possibilitar a gente repensar as nossas atitudes, para possibilitar tudo isso. Nós não estamos tendo essa oportunidade? Então eu não posso dizer que eu não sabia, como a tia Lourdes dizia isso lá pra gente. Não é, Francis? E ela não dizia isso? Sabe? Ela dizia isso pra gente. A partir do momento que você botou os pés aqui dentro, você não pode dizer mais que eu não sabia. A partir do momento, minha gente, que a gente entra na sala espírita do Net Brasil ou em qualquer outra sala espírita que faça o trabalho da divulgação doutrinária, a gente não pode dizer que não sabia. Eu não sabia, eu não conhecia. Eu estou tendo a oportunidade de. Então deixa eu buscar isso. Né? Deixa eu buscar. É a oportunidade que, por misericórdia divina, nós estamos recebendo. Essa possibilidade de estudo. Então a gente tem essa responsabilidade, sim. Né? Muito será cobrado de quem muito recebeu. Não é? Não estamos recebendo? Então que a gente possa ter. Nós vamos parar aqui, tá, Nina? A gente já tá, até passou da hora, os céus devem estar entrando aí. Nós não estamos recebendo. Na medida em que a gente recebe, aumenta também a nossa responsabilidade. Não aquela responsabilidade, não aquele juiz de chegar para a gente, exato, Nina, nesse parágrafo, de chegar para a gente e apontar e dizer: você cometeu errado, você vai isso, você vai acontecer isso. Não. É a possibilidade de conhecer. Conhece a verdade te libertará. É a possibilidade de conhecer. Puxa, olha só. Né, eu recebi uma informação de que eu preciso me conhecer, descobrir quem eu sou. Então, tá bom, então eu vou procurar, eu vou ler, eu vou ouvir, eu vou me analisar. Sabe aquele comentário que a gente fez? Porque você sabia que fulano fez isso? Vou parar para pensar, para analisar. O que eu vou ganhar com isso aí? O que eu vou ganhar com isso aí? Então a gente tem que parar, tem que pensar, tem que analisar. Aquilo que a gente está recebendo. A gente está encerrando aqui, o Celso vai entrar, agradecendo mais uma vez a Nina Nil, J. Francis, a Luciana, a Zana Onipoa, a Dilson, Hermes, Vanessa, Zeli Carneiro chegou no finalzinho, agradecendo do fundo do coração a presença de vocês, né?
rogando a Deus que a gente possa ter uma noite tranquila, uma noite de paz. E lembrando que quinta-feira estaremos aqui de novo às 18 horas e 15 minutos para dar continuidade a esses textos de Denis que são tão lindos, né? Que nos falam com tanto amor, que nos falam as verdades de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito amorosa, ok? Eu vou fazer a prece, tá, gente? Porque a gente já passou 3 minutos do nosso final, tá bom? Então vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estudar, rogando assim: Jesus querido, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez te agradecemos, Senhor, a possibilidade do estudo, a possibilidade do esclarecimento, a possibilidade do conhecimento, Senhor. Abençoa a todos nós que aqui estivemos presentes, nós encarnados, e certamente esses amigos desencarnados que são trazidos até junto de nós, para que possam, junto com todos nós, Senhor, estudar, analisar, refletir, repensar sobre a doutrina espírita. Que a tua paz possa nos alcançar onde quer que estejamos nesse momento. Que o teu amor, Senhor, seja sempre o guia seguro da nossa caminhada. Que em nossa semana possamos contar sempre com a tua presença em nossas vidas, com o amor iluminando o nosso caminho, nos pacificando, nos adoçando, Senhor, nos momentos difíceis que possamos atravessar no decorrer da semana que temos pela frente. Que seja em teu nome, Pai amado, que seja em nome dos espíritos comprometidos com a divulgação da doutrina espírita, em nome de Cair Barchute, o patrono deste trabalho, mas acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que mais uma vez te agradecemos pela oportunidade do esclarecimento. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus.